A paz de Jesus, Deus abençoe você aí do outro lado, que me ouve e que está atento à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler, a palavra de Deus está em Lucas 5, Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra abençoada. Oh Senhor, nós queremos agradecer essa palavra de hoje, que o Senhor vem falar no nosso coração. Assim como o Senhor chamou Pedro para ser um grande pescador de homens, hoje Ele convida você e a mim. É um compromisso difícil, é um compromisso que é com Deus. Pedro disse sim, abandonou as redes, abandonou tudo que estava fazendo. Ele dependia dos peixes para vender, para comer, mas ele abandonou tudo. Ele deixou tudo para trás quando Jesus o chamou. Quando ele escutou aquele chamado, Jesus falou com ele e ele disse sim. E hoje não é diferente. Nessa noite eu vejo que o Senhor está chamando você para ser uma pescadora, um pescador de almas. Nós precisamos olhar com os nossos olhos e ver o quanto o mundo está se distanciando das coisas de Deus. O Senhor está ficando sempre em segundo plano. Ninguém mais lembra. Quer dizer, os jovens estão se perdendo. Uma geração que está consumindo está se perdendo. Uma geração que não conhece nada de Deus, não conhece a palavra de Deus. E o Senhor, Ele tem pressa de resgatar esse povo. Um povo que está longe, está em alto mar, como Pedro estava, pescando e não pescava nada, não conseguia pegar nada. Mas o Senhor, quando chegou à beira da praia, disse para ele: lance a rede, Pedro. E ele ainda questionou com Jesus, disse assim: eu cheguei agora, passei a noite inteira e não pesquei nada. Mas o plano do Senhor era outro na vida de Pedro. Era fazer dele um pescador. Você pensa que Jesus também não foi pescador de homens? Ele foi e ele é. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer pescar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe do Senhor. O Senhor precisa resgatar esse povo. Então é isso que o Senhor está fazendo. Ele tem pressa. Ele vem hoje falar com você. Eu sei que é um compromisso muito grande, mas como Pedro, nós também temos que dar o nosso sim para o Senhor. E temos que ser responsáveis. Porque eu quero dizer para você que o verdadeiro cristão, ele se importa com o outro. Então, qual é o nosso papel? Qual é o nosso serviço? A nossa obrigação é evangelizar, é levar a palavra, é falar do Senhor, falar tudo aquilo que é necessário, trazer os peixes, os homens, as almas para o Senhor. Eu vejo assim que Jesus, Ele falou dos peixes, fez uma comparação. Eu vejo assim que hoje é como o nosso mundo, né? Os homens vivem nadando e nunca sai do lugar.
Muitas pessoas estão ali nadando, fazendo e nunca saem daquilo. Ou então vai só piorando, as coisas vão ficando retardando as coisas da vida da pessoa. Para isso, eu e você temos que estar dispostos a dizer sim para o Senhor. A ir atrás, a resgatar aqueles que estão perdidos. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aqueles que nunca ouviram falar, ou se ouviram, deixaram passar. Mas é essas pessoas que nós temos que insistir. Olha aí na sua casa. Quantas pessoas precisam ainda conhecer Jesus? Quantas pessoas precisam ainda ser resgatadas, ser pescadas? E você, como esses tempos atrás eu fui orar, e o Senhor deu uma imagem muito bonita, um homem, o Senhor colocando a rede nas mãos dele. Esse homem tem uma riqueza muito grande, e é o que Deus está fazendo com você, jogando as redes nas suas mãos para que você pesque, para que você vá em alto mar, vá longe, não importa aonde, a distância, o dia, a hora, mas vá atrás daquele que precisa. Às vezes é o seu filho que está precisando ser resgatado, às vezes é o seu casamento, às vezes a sua amiga, a sua vizinha, nora, sogra. Quantas pessoas precisam ser resgatadas ainda? E que às vezes eu olho, estou na igreja, faço as minhas obrigações, mas não estou nem aí com o outro. Isso não é ser cristão. E não foi para isso que o Senhor nos chamou nessa noite. Eu creio que nesta noite, quem está ouvindo esta palavra, é o plano de Deus, que tem um chamado na sua vida. Um chamado, e o chamado não é um chamado qualquer. Não é um chamado que veio por telefone, por carta, por convite, mas é um chamado que veio do céu. É um chamado que veio das mãos do Senhor. Acorda, meu irmão, minha irmã. Está passando o tempo. A hora está acabando. O que você tem feito para resgatar essas pessoas? Qual a atitude que você tem tomado para resgatar essas almas para o Senhor? Pensa um pouquinho. O Senhor não vem falar conosco por acaso. O Senhor, eu não estou aqui também por acaso. O Senhor tem um plano. O Senhor tem algo. Talvez para falar distante, pessoas longe, que precisa ouvir esse chamado. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa fazer a vontade do Senhor, porque você tem um chamado. Eu vejo que você nessa noite, as pessoas que estão do outro lado, que estão ouvindo essa pregação, que possa ouvir, colocar hoje, quando for dormir, antes de dormir, falar com Deus, falar com Ele: Senhor, eis-me aqui, eu preciso, Senhor, ser esse pescador de almas, eu preciso pescar aquele lá na minha casa, eu preciso pescar aquele que está fora, aquele que saiu de casa, que vive nas ruas, aquele que já não voltou mais, que se perdeu. Você foi escolhido para isso. Você tem um chamado. Você recebeu esse chamado. Como eu falei, não é de qualquer um. Você recebeu esse chamado na hora certa, que ainda dá tempo. E você precisa acreditar que quando você começar a lançar a rede, muitas almas você vai recolher para o Senhor. Mas a pergunta é essa: você está disposta? Você está decidida a dar o seu sim? A falar para o Senhor: eis-me aqui, e obrigado por esse chamado. Obrigado porque o Senhor olhou para mim,
olhou para você e nos escolheu. Nós somos agraciados, porque você foi escolhida por Deus. Você não foi escolhida por qualquer pessoa. Deus já tinha planos de te chamar desde o ventre da tua mãe. E é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Eu quero dizer para você, você tem um chamado. E eu espero que você coloque em prática. Eu espero que você ouça esse chamado de Deus e comece a praticar, e comece a pregar, falar da palavra, falar do evangelho, se dobrar diante de Deus, orar, clamar, pedir por esse peixe que está difícil de ser pescado aí na sua casa. Esse peixe que tem escapado das suas mãos. Será que é quem? Um parente? Alguém da família? Alguém dentro da sua própria casa? Você tem que dar o sim para o Senhor, porque você ouviu primeiro o chamado, escutou primeiro, e com certeza Ele fala para você nessa noite: lance a rede, jogue a rede, porque muitos você vai pescar. Amém, amém e amém.